Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Eu quero falar nessa manhã sobre as condições no reino de Deus. Nós vivemos em um reino natural, porém existe um reino espiritual que é mais visível do que o reino, é mais real do que um reino natural. No reino natural você vai perceber que tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você quer conquistar um lugar, você vai perceber que existem condições para se ter acesso a essas coisas, a esses lugares. Vou exemplificar para você. Por exemplo, você vai fazer um concurso, alguém vai fazer um concurso. As pessoas geralmente nem sabem se elas serão aprovadas, se elas irão passar nesse concurso, até porque existem algumas vagas limitadas. Mas existem condições, e se elas não atentarem para as condições, nem adianta elas irem fazer o concurso, ir até o lugar da prova, elas não irão entrar. Então, no mundo natural, existem essas condições, e o que eu vejo as pessoas atentarem, sabe, a essas coisas para não perder, para não perder a oportunidade de alcançar aquilo que elas almejam. Mas no mundo espiritual, é interessante que muitas pessoas, elas não atentam para as condições que a palavra de Deus dá, para nós acessarmos aquilo que o reino de Deus tem para nós. Queridos, tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, existe condições. Existem também condições, não é diferente do reino natural. Sabe, irmãos, por mais que a minha linguagem esteja certa, por mais que eu creia que Deus é misericordioso, porque às vezes o que você vê são pessoas vivendo um evangelho superficial, achando que porque Deus ser grande misericórdia, Deus ele vai abençoar a vida dele, se ele não atentar para as condições. Sabe, irmãos, por mais que a sua linguagem pode estar certa, por mais que você declare Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, isso é uma verdade. Tudo posso naquele que me fortalece, isso também é uma verdade. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, isso também é uma verdade. Porém, toda essa verdade, se não tiver uma condição, se você não atentar para a condição, ela não se tornará uma verdade na sua vida. Se você não se condicionar àquilo que a palavra de Deus quer que você faça, nenhuma dessas verdades se tornarão verdade na sua vida. Então não adianta, irmãos, nós focarmos somente nas promessas. Nós precisamos focar primeiro nas condições. Sem as condições, nós não estamos credenciados para recebermos as bênçãos do Senhor e também as suas promessas para nós. Deixa eu dizer algo que o Espírito Santo quer que você ouça nessa manhã. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim, que a bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. É a bênção do Senhor que enriquece, não é o trabalho que enriquece. Trabalhar é dom de Deus, usufruir do trabalho é dom de Deus, mas o que enriquece é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Agora, como eu posso usufruir dessa bênção? Eu preciso no mínimo entender as condições. Em Gênesis capítulo 12, Deus diz, através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus nós somos alcançados, nós somos enxertados na videira verdadeira e nós fazemos parte dessa vida. Nós somos adotados através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos debaixo dessa jurisdição de bênção. Então, pastor, qual é a condição para eu viver? Talvez você pergunta, essas bênçãos, para eu verdadeiramente ser abençoado. É Jesus ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida.
A pergunta é: Jesus é o Senhor da sua vida? Agora, se Jesus não é o Senhor da sua vida, como está a sua condição? Como está a sua condição? Geralmente, as pessoas elas não querem observar essas condições. Elas não querem. E por que não observam? Porque não acreditam na palavra de Deus. Elas não acreditam que através dessas condições elas são abençoadas. Elas até querem ser abençoadas, mas elas não querem as condições. Então, irmãos, é mais fácil acreditarem no mundo natural, nas condições para se fazer, como eu disse no exemplo, um concurso, para atentar para as condições no que diz respeito aos documentos. Não, os documentos precisam estar de acordo com a condição para que eu faça esse concurso. Aí eu preciso comprar uma caneta, né? Quem faz o Enem, eu preciso comprar a caneta preta. Tem que ser a preta, eles não aceitam outra cor. Essa é a condição para se fazer a prova. Não adianta você chegar lá sem um documento, sem uma caneta, que você não vai entrar. Então é natural as pessoas atentarem para tudo isso, mas não atentam para a palavra de Deus. Não atentam para a condição da palavra de Deus. Não atentam para as coisas espirituais. Deixa eu dizer algo para você. Lá em Eclesiastes capítulo 5, do versículo 19, o Senhor diz assim: e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, dinheiro e bens, Deus deu-lhe poder, ou seja, Deus deu condição para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Aí ele conclui dizendo: isso é dom de Deus. Sabe, irmãos, não é só ter riqueza, não é só ter bens, mas é ter a condição de Deus no seu coração para viver isso. Não adianta Deus nos abençoar, Deus nos dar riqueza e bem sem a sua condição, porque se Deus fizer isso, será um problema sério para a nossa vida. Quem não sabe lidar com o dinheiro, esse dinheiro pode se tornar uma arma letal contra a sua vida. Então, colocar dinheiro e bens na vida de quem não teme a Deus acaba levando essa pessoa a viver igual o filho pródigo. Ela vai para o mundo, ela vai se perder. Por quê? Porque não tem a condição clara, a sabedoria para administrar. Deus, ele começa a abençoar algumas pessoas elas se afastam de Deus. O remédio, quando você vai comprar, geralmente está assim na bula ou na própria caixa, dizendo: mantenham longe do alcance de criança. Por quê? Porque é prejudicial. Até um adulto, se for tomar tudo de uma vez, vai fazer mal. Ele tem que tomar na dose certa. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã? As bênçãos do Senhor, ela te faz bem, mas elas serão entregues na dosagem certa. Deus não vai te dar uma bênção que vai comprometer a sua vida, comprometer o seu caráter. Sabe, irmãos, não é o quanto você possui, é o quanto você acessa no reino de Deus, é o que importa. É o quanto você entende a condição para se viver isso. A Bíblia está repleta de condições para vivermos as promessas do Senhor. E nós precisamos atentarmos para as condições de Deus, para poder vivermos exatamente aquilo que Deus tem para nós. Então não adianta eu vir aqui nessa manhã e falar para você: olha, Deus está derramando um tempo de bênção sobre a sua vida, Deus vai fazer na sua vida. Se você não observar as condições, as coisas não vão acontecer. Nada irá mudar na sua vida. Nada irá mudar na vida de alguém que não observa as condições da sua palavra. Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1 e 2, o Senhor diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus, ele vai te exaltar sobre todas as nações. Por que Deus vai me exaltar? Porque eu estou guardando os mandamentos de Deus.
Aí no 2 ele diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Não é quando você ouve a promessa apenas, meu irmão. Não é quando você ouve apenas aquilo que você quer ouvir, mas é quando você ouve as condições que são necessárias para você viver essas promessas, viver as bênçãos que Deus tem para você. Deus essa manhã está dizendo: existem condições para acessar as coisas do reino do Senhor. É obedecer os mandamentos, é submeter à vontade de Deus, é renunciar à sua carne, à sua vontade, para viver a vontade de Deus. É voltar para a Escritura Sagrada, é ler a palavra, é meditar na palavra, é obedecer a palavra. Então Deus vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Então Deus declara que as bênçãos dele virão sobre ti e te alcançarão. Virão porque eu não estou parado, virão porque eu não estou desanimado, virão porque eu estou caminhando. Se vai me alcançar, só alcança porque tem alguém caminhando, tem alguém avançando. Uma igreja que avança, uma igreja que não está parada, é essa igreja que as bênçãos do Senhor vão alcançar. Uma igreja que está olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da sua fé. Uma igreja que entendeu que para viver aquilo que Deus tem, requer condições. Eu vou me submeter a todas elas, porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra. Eu quero declarar sobre essa semana, você viver nas condições da palavra de Deus, e Deus abrindo portas e abençoando a sua vida. Uma semana de conquista e de vitória, um mês cheio da graça, da glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Creia nisso. Hoje o Senhor vem contra ti sobre a sua vida, trazendo uma resposta ao seu coração. Deus está à frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas para um tempo novo sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos.